Bom dia, doutor Pérez, tudo bem? Pô, mas depois de uma apresentação dessa, né? Bom dia, Niltinho. Abraço no Fá, abraço no Toninho. Sim, é um hobby, né? Tocar um pouquinho de cavaquinho, banjo, adoro. Faz bem, saúde mental, né? Ainda mais em picos aí de pandemia, turbulências que passamos, né? É isso aí. Esse amor pelo samba, pelo cavaquinho, veio da época de universidade? Isso aí. É aquele negócio que aí o cara vai nos barzinhos, toca o negocinho. Sem dinheiro, sem nada pra fazer, né? Bermuda, chinelo, vamos, né? Gostava do samba. Aí tinha alguns lugares legais lá no Morro da Caixa e tal. Aí começou assim. Floripa, isso? Aqui? Aqui mesmo. No Morro da Caixa tinha um barzinho de casa de madeira, eu ia ali sempre. Exatamente. Naquele barzinho. Começou ali sábado à tarde. Nós íamos sempre ali, aí, muito legal. Aí tinha um branquelo lá, esse branquelo toca cavaquinho aqui e tal. O pessoal começou a respeitar e gostava de tocar, estudava um pouco o cavaquinho e assim foi. Show de bola, doutor Péricles Espartalis, né? Espartalis. Apesar de não ter acento, mas a gente fala Espartalis. Eu aprendi depois de velho, alguém me corrigiu, falou, não é Espartalis, Nilton, é Espartalis. A Regiane Koenig, eu acho que foi que me corrigiu sobre... É grego, né? Isso, grego. É grego. Mas tu és aqui em Tubarão, doutor? Eu sou do Paraná, Guarapuava, no Paraná. Guarapuava, nosso Paraná, tá certo. Doutor, passou a pandemia, né, em que o senhor... estava em uma frente bastante difícil, né? Numa frente não só em relação à saúde, mas a sua própria pessoa. Imagino que tenha sido difícil convívio com familiares, filho, enfim, foi bem complicado. E agora parece que a gente está começando a ver novamente notícias sobre o HIV, algo que aparentemente estava controlado. O pessoal começou a se descuidar demais de novo, ou é só impressão minha? Então, vamos lá. Então, só para comentar ali que você falou da pandemia, sim. Não só eu, como todos os profissionais da saúde, né? Claro. E foram os guerreiros, tem meu total, minha admiração, reconhecimento da luta que foi. E não para por aí, né? Então a importância, e volto a ressaltar aqui, a questão da vacinação, né? Sim. Então o pessoal aí, né, acima de 60 anos, 18 anos com doenças imunossupressoras, lembrar da vacinação aí bivalente. Bom, voltando à questão ali, o Dezembro Vermelho, Niltinho, ele serve para que a gente venha a ter uma reflexão, uma motivação quanto a doenças sexuais ou infecções sexualmente transmissíveis, e dentre elas principalmente o HIV, né? Sim. Então no primeiro dia do mês de dezembro, mundialmente foi condecorada como a data da conscientização quanto a doença, né, em si, HIV/AIDS e outras sexualmente transmissíveis, né? Então a gente percebe também que não tem mais aquela como é que eu vou te falar? Aquela propaganda que tem impacto na Sim. mídia, dizendo da gravidade, campanhas, da doença. né? Campanhas, né? Então, isso sem dúvida faz com que os jovens, principalmente aí de 20 a 29 anos, tenham um entendimento um pouco mais minimizado dessa doença, né? Que ela tem uma potencial mortalidade e que, se feito o diagnóstico recente, uma vida absolutamente normal, desde que tome a medicação, né? Agora, o complicado e o não adequado é você fazer um diagnóstico de uma doença dessa numa fase mais avançada, que assim, no Brasil, devido às características e condições epigenética, que a gente chama, o vírus vai se manifestar de 7 a 10 anos após o contágio. Então, por exemplo, você fazer um diagnóstico de um paciente que entra num hospital, né, com uma pneumonia, por exemplo, já é ruim, ele já perdeu de 7 a 10 anos. Então esse não é o momento. O ideal é lá no exame de check-up ou exames de rotina, ele fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento e pode ter uma vida absolutamente normal. Hoje, antes se preocupava, eu tenho a impressão, quando lá no começo da década de 90, até antes disso, preocupava mais com a AIDS do que com cânceres, né? Hoje é como o senhor disse, hoje a pessoa que tiver o vírus, ela é normal mesmo, tem que ter alguns cuidados diferentes. Como é que é o tratamento de uma pessoa que tenha, que seja soro positivo? Boa pontuação tua aí. Bom, antigamente a gente padecia primeiro
dificuldade de diagnóstico. A partir de 83, 84, as pessoas morriam de pneumonia sem saber que doença. Daí foram descobertos. Foi descoberto o vírus, alguns iniciaram-se as pesquisas de medicamentos. Então, de 90 até 2000, os medicamentos tinham muitos efeitos colaterais, adversos, então era difícil o cara tomar. Além do número elevado de comprimidos diariamente, tinha os efeitos adversos, que faziam com que ele diminuísse a adesão, né? Hoje, uma pessoa diagnosticada com o vírus HIV, ele não espera nenhum exame para iniciar a terapia. Antigamente tinha que esperar alguns exames, dependendo do número da imunidade deles, a gente chama de linfócito CD4, você iniciaria o tratamento. Hoje não. Então, se um paciente chega hoje no meu consultório, num exame lá, check-up, e vem um anti-HIV detectável, reagente ou positivo, para as pessoas entenderem, eu tenho a obrigação já de iniciar o tratamento no meu consultório. Isso é recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, isso eu coloco até para os colegas, independente de se for clínica privada, não privada, a pessoa tem que iniciar o tratamento, não é encaminhar para o especialista. O Ministério da Saúde é muito claro, até o médico da unidade básica de saúde deverá iniciar o tratamento. E hoje, o tratamento preferencial, o esquema condiz com 2 comprimidinhos. Praticamente sem efeitos. Mas ele tem, e esses comprimidos já tem na rede pública? Tem pelo Sistema Único de Saúde, totalmente gratuito, não tem nenhum custo, né? Assim como o nosso ambulatório, que acolhe todos os pacientes portadores de HIV/AIDS. E também tinha, né, doutor, uma questão meio cultural, né, que as pessoas, eu vou usar uma palavra, talvez não seja correta, mas assim, a população de modo geral tinha nojo de que o cara tomava um copo d'água, cara, aquele copo eu já não posso mais tomar. E a coisa também não era bem assim. O pessoal começou a abrir mais a cabeça para isso, né? É que cria-se, né, mitos, né, e pré-conceito em relação a uma coisa que a gente precisa desmistificar e colocar de uma maneira adequada, né? Sim. Então, antigamente pensava-se que eu abraçando ou compartilhando copos, eu transmitiria, ou o vírus HIV seria transmissível. Não existe isso daí, né? A gente sabe que é relação sexual, né, principalmente, né? Então, você beijar, abraçar, compartilhar copo, eventualmente, não é dessa forma que se transmite, né? É via sexual, até que se prove ao contrário. Claro, tem a questão da gestação, HIV, transmissão vertical, amamentação, que não deve ser feita, então tem outras possibilidades de transmissão, mas de regra geral é via sexual e não é dessa forma que se adquire. E só voltando à questão ali, Nilton, que você permite, assim, claro. A partir do momento que a pessoa inicia o tratamento terapia antirretroviral, ele faz com que o vírus do HIV, ele se congele, vamos colocar assim. Sim. E você faz o exame e não é mais detectável. A partir de um certo tempo que esse exame se torna não detectável, não há mais transmissão. Então vejam bem, essa informação ela tem impacto. Sim. Então, se eu fizer o uso adequado, regularmente do tratamento, eu controlar o vírus, não há transmissibilidade do vírus. E isso explica e permite com que a pessoa possa constituir prole, né, desejo de engravidar com a esposa tranquilamente. Claro que sempre acompanhado pelo médico, enfim, mas é possível a gente pensar à frente. Ou seja, mais um indício, mais uma forma da medicina comprovada de que eu posso ter uma vida absolutamente normal. Mas a prevenção ainda é o melhor remédio e o diagnóstico, né, doutor? Dúvida. Que hoje tu consegue isso de forma bem fácil. Nossa, exatamente, por isso que eu acho que nós estamos aqui. A prevenção, você pensar nas infecções sexualmente transmissíveis, e se você imaginar que hoje em 20 a 30 minutos você tem um diagnóstico em uma unidade de saúde de HIV ou AIDS. Quer dizer, então não tem mais. Hoje a acessibilidade é muito fácil, qualquer unidade de saúde pode ser, tem os testes rápidos para serem feitos, só basta a pessoa demonstrar a vontade e procurar uma unidade dessas e pedir, gostaria de fazer testagem para infecções sexualmente, sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. Essa questão do casal que o senhor falou anteriormente, digamos que o homem é soro positivo, a mulher não, eles têm o desejo de ter uma criança. Existe esse tratamento, sim, então, para eles poderem terem filho e tal? É muito complicado isso? Não, enfim, eles precisam ter mesmo que não seja complicado, eles precisam ter todos os cuidados em relação à camisinha, preservativos, por aí vai? Excelente pergunta, Nilton. Então, assim, vamos lá, né? Quando a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis, nós estamos focando no HIV, mas nós temos outras. Né? Então, sempre eu, né, no caso, né, o médico infectologista, vou
recomendar o uso preservativo para qualquer momento, porque nós temos infecções como a sífilis, que são doenças graves, principalmente na gestação, a própria hepatite B, hepatite C, que são doenças com potencial morbimortalidade, né? Bom, em relação a um casal soro diferente, onde um tem o vírus do HIV e o outro não, é possível que seja feito um planejamento quanto a prole ou a mulher engravidar. Tem a possibilidade de, caso ela tendo a doença, usar o coquetel do jeito que estava usando, ou se ela descobriu durante a gravidez, inicia-se o tratamento no momento do diagnóstico, né? Sim. E vai depender muito lá na frente em vários aspectos, né? A quantidade de vírus circulantes e assim por diante. E uma outra informação que às vezes a gente é deturpada, às vezes até no meio médico, se uma mulher que já tem o vírus do HIV, por exemplo, lá, 3 a 5 anos, que toma os seus remédios direitinho, onde a carga viral é controlada, ela tem uma vida absolutamente normal e engravida, ela não precisa mudar o remédio hoje, ela continua tomando o remedinho dela. E a questão da via de parto, né? Pode ser tanto normal quanto cesárea. Claro que existem as contraindicações do parto normal, mas que se ela tiver em dinâmica do parto, lá na hora, no final, ela pode evoluir pode ser submetida ao parto normal, sem problema algum. Que antigamente as pessoas falam, não, mas gestantes com HIV sempre, né, cesárea. Não é bem assim, né? Agora eu queria colocar um outro ponto, Nilton, é o seguinte, que nós temos também contemplado pelo Ministério da Saúde uma coisa chamada PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, para pessoas que não têm HIV, mas são, vamos dizer assim, classificadas como grupo de risco. Sim. Então vamos lá, pessoas desprovidas de liberdade, presídio penitenciário, eles são contemplados com grupo de risco. Indígenas, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, travestis, homens cis, homem trans. Então, esse grupo, eles são contemplados e o Sistema Único de Saúde fornece uma medicação chamada entricitabina com tenofovir, da qual ele pode fazer uso de duas formas, ou contínuo todo dia ou sob demanda, né? Porque isso também bloqueia a transmissão do vírus do HIV. Então, ou seja, a pessoa obrigatoriamente não tem HIV, mas ela usa uma medicação que blinda ela quanto se vir a ter contato com o vírus. Desculpa a minha ignorância, é uma camisinha via comprimido? Por aí. E além disso, ele tem que usar o preservativo porque tem outras infecções, né? Como sífilis, hepatites, clamídia e assim por diante. E esse ambulatório é feito no mesmo lugar que a gente faz o acompanhamento das pessoas que têm o vírus do HIV/AIDS. Então, isso é gratuito, só basta a pessoa demonstrar o desejo e procurar a gente lá no ambulatório ao lado da igreja de oficinas. Legal, show de bola, 8 horas e 21 minutos. Hoje os números da AIDS assustam as autoridades, tem aumentado, está controlado. Como é que está essa situação? Então, vamos lá. Então, mundialmente, se for pensar, Nilton, nós temos quase 40 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? No Brasil, nós temos 1.088.000, último contabilidade lá do Ministério da Saúde, né? 0,5% mais ou menos. E assim, Santa Catarina, 2022, quando eu lembrei que eu li isso aí faz um tempinho, a gente tem em torno, a região sul, quase 2.000, quase 3.000 casos, e Santa Catarina 700 casos ao ano. Olha que interessante. Então, no Brasil, nós temos em torno de 15 a 17 mil casos ao ano. Nós já temos uma população de 1.100.000 pessoas vivendo com o vírus de HIV/AIDS, né? E Santa Catarina em torno de 700 casos ano, né? Tubarão, vamos lá, nós temos 2.000 casos aproximadamente notificados no nosso ambulatório e que estão ali circulando, sendo acompanhados em torno de 1.200, 1.300 casos. Show de bola, 8 horas e 22 minutos, 8 e 22. Ô doutor, essa questão, hoje porque, talvez seja uma... Por que é tão difícil achar a cura para essas doenças todas? AIDS, é câncer, mas a gente tá num mundo que evolui tão rápido, inteligência artificial e o escambau, mas por que é tão difícil achar essa cura? Boa pergunta, e tem teorias da conspiração envolvida nisso aí. As pessoas falam, mas a indústria farmacêutica ganha milhões e... Não tem nada a ver. A questão é que o vírus é danado mesmo, ele tem esses vírus, né, RNA, eles têm uma característica de mutações, né, e ele é danado, ele entra nas células e não consegue eliminar, né. Então é difícil mesmo, mas a gente está evoluindo, temos avançado muito nisso e eu coloco para você, Nilton, uma possibilidade muito próxima quanto ao uso até de medicações injetáveis com
que durem ali de 6 semanas até 8 semanas. Então você imagina, pacientes psiquiátricos, né, transtorno bipolaridade, enfim, que entram nesse grupo de risco. Ele às vezes no entendimento dele ou da doença mental dele não sabe que tem que tomar a medicação. Então existe a possibilidade, já tem uma medicação chamada carbotegravir, que pode ser feito injetavelmente. Então quer dizer, que nem uma vacina. Sim. Aplicou, ele está protegido. Então isso está evoluindo, os estudos já demonstram que a gente está tendo bons resultados. Agora tem um custo, né? Essas medicações, elas precisam ser aprovadas, né? Planejadas e analisadas em relação ao custo-benefício. Não adianta ter uma medicação que custa 10 mil e quantas pessoas usarão, né? Porque a verba ela é finita, né? Sim. E acho que eu não lembrei que tu falou, desculpa. Sobre a questão dessa... do HIV ali, né? Então, assim, é difícil mesmo, a gente evoluiu muito a questão de vacinas contra ela e medicamentos. Entretanto, ainda não se tem possibilidade de cura. Tu vai perguntar, chegaremos lá? Espero que sim. Mas eu acho que o grande segredo, sabe, vai ser alguns detalhes. Primeiro, a acessibilidade de todas as pessoas que têm HIV, primeiro. E aquelas que não têm. Então, a população saber que eu posso testar em qualquer posto de saúde, em qualquer lugar para HIV. Pronto. A partir do momento que eu tenho o resultado do reagente, eu ter acesso ao tratamento. E a partir do momento que eu tenho acesso ao tratamento, eu ter o meu vírus controlado mais em 95%. E aí eu não vou ter transmissão. Então, quer dizer, é um efeito cascata. Sim. Então, se eu tiver o diagnóstico, iniciar o tratamento adequado, eu não transmito a doença. A questão de quem tem HIV, de ter algum... É claro que tem que ter alguns cuidados especiais, mas corre, né? Não sei se é um mito ou não, de que as pessoas precisam estar sempre com a imunidade alta, não pode beber muito, se pegar um resfriado, pode empacotar. Não, assim, a saúde dessas pessoas é absolutamente igual à pessoa que não tem o vírus HIV, com alguns detalhes, principalmente em relação a imunizações. Então, o quadro vacinal, eu sou muito chato quanto a isso, os pacientes que têm o vírus do HIV, é estar extremamente adequado. E tem alguns detalhes, por exemplo, vírus da hepatite A tem que ser vacinado, o próprio HPV, que a gente pega muito no pé para mulheres, né? Que mais? Febre amarela, é um vírus que é uma vacina que a gente tem que tomar cuidado para quem tem HIV. Mas eu vou morar lá em Brasília, no Mato Grosso. Bom, aí a gente vai ter que avaliar risco-benefício. Mas, de maneira geral, Niltinho, uma pessoa que tem o vírus HIV/AIDS e uma pessoa que não tem, vida absolutamente igual, vai ter amidalite exatamente igual da outra, infecção urinária exatamente outra, resfriado, Covid e assim por diante. Show de bola! E eu quero frisar mais uma coisa que o senhor falou aqui em relação ao diagnóstico, né? A questão o invejoso do Dura me chama de invejoso porque eu tô entrevistando o senhor, doutor Pereira. É um cara de pau, né? Ele fica ouvindo aqui o nosso programa para pautar o dele e ele quer me chamar de invejoso. É um cara de pau. Audiência de peso ainda. Bota peso nisso. Ô doutor, em relação ao diagnóstico, né? Porque tem gente que fez, eu fiz os testes há 5, 6, 7, 8 anos e eu não tenho nada. E desde lá eu tenho eu tô namorando, eu tô numa relação estável, então a pessoa precisa ficar esperta também. Sim, então assim, a recomendação que a pessoa jovem, né, vamos lá colocar, que já tenha iniciado a vida sexual ativa, que faça os testes anualmente, né? Agora, tem um outro detalhe que eu acho que eu esqueci de comentar, a questão da exposição. Então vamos lá, vamos colocar uma situação real aqui. Jovem lá, universitário, foi numa balada e manteve relação sexual e não lembra, sei lá o que, se usou o preservativo ou não. O que fazer com esse caso? Isso é interessante, né? Então, lembrando que nós temos até 72 horas para que ele procure uma unidade de saúde. Essa pessoa vai receber um kit, um frasco de medicamento, provavelmente, né? E vai usar durante 28 dias. Um coquetel para o HIV. Dessa forma, a gente também tem a possibilidade de bloquear o vírus do HIV pós-exposição. Então, são dois detalhes aqui. Quando aconteceu a relação e eu atuo depois, e a prevenção que vem o PrEP. Mas então, peraí, então deixa eu entender. Não existe uma vacina, não existe uma cura, mas, por exemplo, tu tá numa balada, tu foi lá, o Marcelinho Carioca, pegou a casadinha lá no show do Thiaguinho.
não sei qual é a condição dela. Se ele utilizar esse coquetel durante 28 dias... Até 72 horas do início, né, após relação, ele também pode conferir proteção ao vírus do HIV. Falando do HIV. Sim. Aí assim entra sífilis, hepatite B, né, e outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Não sabia. Então não existe vacina, não existe, mas tu tem como bloquear o vírus. Sim, tem medidas de prevenção tanto pós a exposição quanto anterior à exposição. E isso é importante a gente divulgar, sabe, Miltinho? Porque as pessoas acham, eu mantive relação sexual, não lembro se o preservativo rompeu, não lembro, tinha bebido um pouco mais. E aí o que fazer? Tem o que fazer, sim. Até 72 horas da relação é possível. Basta procurar uma unidade de saúde, explicar a situação e assim por diante. E esse coquetel que tu vai tomar durante 28 dias, ele tem contraindicação? Porque senão tem a turma que vai aparecer de mês em mês lá. Mas assim, a gente acompanha até 6 meses o processo, né? Sim. Então ele é acolhido, ele é testado. Sim. Porque se ele tiver já um teste reagente para HIV, não precisa. Ele já tá... Exatamente. É tratamento, né? E ele vai ser acompanhado com 3 meses até 6 meses, até fechar todo o processo. Show de bola! Olha, bate-papo gostoso aqui com o Dr. Péricles Spartalis. Spartalis, ele que é um dos principais infectologistas aqui da nossa região. Tá com clínica aqui, doutor? Sim, é eu, doutor Rogério, doutora Luísa, doutor Eletânio, nós 4 infectologistas aqui. Batemos escanteio, cabeceamos, só temos 4. A turma que sofreu, a turma puxa o saco demais do doutor Rogério. E o doutor Pérez ninguém dá bola, né? Temos que começar a trazer mais temos que trazer mais o doutor Pérez. É porque o doutor Rogério foi o primeiro infectologista a vir aqui, então ele é mais velhinho. Tá só certo, tem mas de é o novo. decano. É isso. É o decano, tá certo então. Doutor Pérez, muito obrigado pela sua participação.